Eita glória, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Seja Servo. Eu tô aqui no meu quarto, aproveitando o tempo, otimizando, né, remindo o tempo, e o Emanuelzinho tá dormindo. Depois que eu dei uma organizadinha em algumas coisas aqui, aí eu quero trazer um estudo para vocês, né? Tô meio coradinha, me recuperando de uma gripe, né? A garganta ainda incomodando um pouquinho, mas eu preciso trazer esse estudo aqui porque vai edificar a tua vida. O objetivo do nosso canal é esse, é edificar a tua vida. E se tu achar que esse estudo ele é importante, que é um estudo válido, se tu conseguir entender e quiser passar adiante, com certeza vai edificar a vida de outras pessoas também. A gente está vivendo um tempo onde há uma dificuldade muito grande na igreja de discernimento de espírito. Desculpa os cachorros aí atrás, eu ainda não tenho um lugar adequado, sem som, né, com um pouco de som para trazer o vídeo para vocês, mas aos pouquinhos o Senhor vai dando graça e a gente vai adequando aí. O importante é a mensagem. Eu quero te pedir para te ater a essa mensagem que é muito importante, um estudo muito bom, desceu o meu coração e o Senhor me trouxe muito forte, eu precisava trazer esse estudo para os irmãos. A gente está vivendo um tempo onde a falta de discernimento de espíritos na igreja é muito grande. E João, ele disse que nós temos que provar os espíritos para ver, para saber se eles são realmente de Deus. Né? Jesus deixou bem claro que viriam muitos falsos profetas, enganariam a muitos, e nós vivemos esse tempo, né? Não só hoje, mas já desde mais de milênios aí a gente vê, né? Muitos profetas aí trazendo engano, trazendo na história, né? A gente vê isso, trazendo engano no meio da igreja, tentando desencaminhar o povo de Deus. E eu te trouxe esse estudo para que tu possa aprender a discernir. Discernimento é um dom de Deus, a Bíblia diz, né? Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, e entre eles está o discernimento de espírito. E as coisas do espírito se discernem como? Espiritualmente. Em Mateus 7, se quiser abrir a tua Bíblia e acompanhar comigo, vale muito a pena tu observar esse estudo, meditar nesse estudo, né, e começar a aplicar esse estudo na tua vida, porque os tempos que nós estamos vivendo são dias difíceis, são tempos difíceis, e a gente precisa estar calçado, alicerçado na rocha, né? E Jesus diz que aquele que está alicerçado na rocha, vem o vento, vem a tempestade, mas a casa não se move, né? Ela permanece firme. Então, em Mateus 7,15, Jesus ensina a conhecer os falsos mestres. Olha o que diz Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, muitos erros que muitas pessoas têm cometido é não observar a árvore. As pessoas não têm observado a árvore, né? Já saem logo fazendo julgamentos, né? Não conseguem entender, às vezes tem uma dificuldade de entender alguma coisa que a pessoa está vendo e que não parece espiritual, né? Parece que é carnal, ou às vezes a gente tem uma dificuldade por ver alguma coisa que parece espiritual, mas na verdade é carne. E essa é a nossa luta nos dias de hoje. A gente precisa muito, né? Precisa muito entender qual o Espírito está falando. Ali em Mateus 24:11, inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Em Mateus 24:24, Jesus diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos mestres, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível enganar até os eleitos.
E Pedro, 2 Pedro 2:1, no passado diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, presta atenção nessa palavra, secretamente. Sabe aquele ambiente que parece que está tudo tranquilo, que parece, bom, esse é o lugar perfeito, esse é o ambiente tranquilo, é aqui que o povo é espiritual. Esse é um ambiente perigoso, esse é um ambiente que nós devemos observar. Na verdade, Paulo disse que nós devemos examinar tudo, né? E provar, né? Examinar tudo e fazer prova se realmente aquilo é espiritual. A gente deve estar atento, só que tem coisas que acaba subindo para a cabeça das pessoas. As pessoas têm entrado num desespero, numa coisa louca, numa neurose, né? A gente aprende a ser espiritual, discernindo, observando, em silêncio, falando com Deus. É o que nós precisamos. Eu estou aplicando aqui uma linguagem bem simples, irmãos, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos disso, nós precisamos saber o que precisa ser aplicado, qual é o evangelho que nós precisamos viver nos dias de hoje. Né? Pedro diz que essas doutrinas elas serão introduzidas secretamente, heresias destruidoras, chegando a negar que o soberano é o Cristo, né? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Né? E 1 João 4:1 diz: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nós precisamos provar se os espíritos são de Deus. A Bíblia ensina todas as coisas. Talvez alguém me pergunte assim: Juliana, mas como? Como que eu vou provar? Né? O próprio João diz que aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Eu tive uma experiência assim, né? Orando pelo meu pai, que estava possesso há bastante tempo, né, com uma dificuldade espiritual muito grande, eu não conhecia, não entendia o mundo espiritual, e então quando eu me converti, eu orei durante 3 meses, jejuando, orando, buscando, lendo a palavra, buscando a Deus pela sua libertação, pela sua cura, e orando por ele um dia, na boca dele, o inimigo das nossas almas, ele disse que Jesus estava morto porque Jesus era um fracassado. Né? Então ali o Senhor me deu uma experiência tremenda, né, de entender que o anticristo ele não confessa que Jesus é Deus. Essa é uma das formas, né, porque o diabo é mentiroso, Satanás é mentiroso, ele usa de várias artimanhas para nos engodar, para nos enganar. Então essa é uma das formas que a Bíblia diz, né? Então a gente tem que aprender a aplicar a Bíblia, né, na sua multiforme sabedoria de Deus, né? Como Deus diz, né? Às vezes a gente se atém a um só versículo e fica com aquilo ali, e a situação não é para aquele versículo, a situação é para outro ensinamento que Deus já nos deu. Eu estou acelerando aqui porque eu não quero que fique um estudo muito grande, né? Eu quero que tu possa aprender, né, de forma tranquila e que esse estudo venha edificar a tua vida, não seja muito conteúdo também, né, para te encher aí a mente, mas que tu possa estar meditando. Romanos 17, capítulo 16, versículo 17 e 18, Paulo diz assim: recomendo os irmãos que tome cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Jesus Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, ou outras traduções dizem aos seus próprios ventres, né? A minha aqui é a Almeida Revista Corrigida. Mediante as palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Então eu quero te deixar uma dica aqui para não ser ingênuo, né? Para que a gente não seja ingênuo, mas que de tudo a gente possa discernir, né? Paulo diz que aqueles que são espirituais, eles discernem de todas as coisas, mas por ninguém eles são discernidos. Isaías, olha só que coisa interessante esse texto, né? Eu gosto muito desse texto. Esse texto me ensinou demais. Isaías 65:5, que diz assim: esse povo que exclama, afasta-te,
Fica-te aí mesmo onde estás, não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Essas pessoas são como cheiro de fumaça às minhas narinas, são como fogo queimando o tempo o tempo todo sem parar. Olha só, Deus abomina aqueles que se acham mais espirituais que os seus irmãos, mais espirituais que o seu próximo, porque a finalidade da espiritualidade não é que a gente seja melhor do que os nossos irmãos, mas que nós possamos ser usados como instrumento de Deus para transformar a vida dos nossos irmãos, mesmo aqueles que a gente julga estar no erro, né? E às vezes quem está no erro somos nós, né? Porque não entendemos o agir de Deus na vida daquela pessoa, né? A gente faz muito esses julgamentos na igreja, pessoas são mais agitadas, mais gritonas, né? Alguns chamam de espalhafatosos, né? Mas o Senhor tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, porque são testemunhos diferentes, são vidas diferentes, histórias diferentes. E muitas vezes nós julgamos aquilo que nós não conhecemos, nos julgando mais espirituais que os nossos irmãos. Então o Senhor está dizendo aqui, né, através do profeta Isaías, que ele abomina aqueles que se acham mais santos do que os outros, ou seja, não têm humildade, receberam de Deus, receberam o dom de Deus, receberam o amor de Deus e não conseguem repassar isso para os seus irmãos, não conseguem entender que tudo isso é graça, não é merecimento nosso, ok? Aí nós temos o estudo aqui, aliás, um texto em 1 Coríntios, capítulo, desculpa mais uma vez os cachorros aí ao fundo, irmãos, tá? Sei que fica bem chato o vídeo com cachorro, né? Eu já tentei achar uns melhores horários, mas é difícil mesmo a gente conseguir encaixar, porque geralmente tem cachorros aqui passando, então eles acabam fazendo um barulhinho aí, né? Nossos amiguinhos caninos, né? Então, 1 Coríntios 2, né, capítulo 2, versículo 14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, aquilo que eu já havia falado antes, que Paulo disse que as coisas espirituais a gente discerne de forma espiritual, né? Tiago 3,15 diz que, portanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. João 3, 5 e 6, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus arrazoou, em verdade, te asseguro que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que alguém vai discernir as coisas do Espírito se esse alguém não tiver o Espírito de Deus? Essa foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu me converti, irmãos. Eu fui, no primeiro dia, eu fui liberta de demônios, né? E no segundo dia da minha conversão fui batizada com o Espírito Santo. E na igreja onde eu estava ali, as pessoas disseram para mim que eu tinha que ter certeza do batismo, né? E eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo, e eu passei em determinados momentos, o diabo começou a me questionar se verdadeiramente eu tinha o batismo com o Espírito Santo, né? Eu comecei a perceber o mundo espiritual de uma outra forma, eu comecei a entender a partir do sentimento de miséria no meu coração, do sentimento de necessidade de Deus, que eu não tinha o Espírito, mas eu passei a ter o Espírito, né? Eu chorava muito, né? Pensando naquele estado de miséria terrível. Às vezes meu esposo ia comigo na igreja e ele dizia: amor, por que tu tá chorando? Tá tudo bem, né? E eu dizia para ele: tá tudo bem, a presença de Deus. A presença de Deus, ela limpa a gente precisa ter essa certeza, sabe? Se não há meditação sobre as coisas que nós fizemos de errado no passado, né? Não é uma questão de culpa, é uma questão de arrependimento sincero, um arrependimento que vai mudar o nosso interior. Não é um sentimento de culpa que não acrescenta nada, mas o arrependimento sincero, né, de coração, né, que mostra pra gente que verdadeiramente nós somos pecadores, nós necessitamos de Deus. Olha só, aí Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Olha, e Paulo vai dizer em Romanos 8, 9,
no capítulo 8, versículo 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Eu quero falar sobre isso em um outro momento, tá? Sobre não ser de Cristo, né? Pelo Espírito. Mas mais ou menos eu vou deixar por aqui essa questão do Espírito, né? Para você discernir as coisas espirituais, é necessário ter o Espírito de Deus. É necessário ter o Espírito de Cristo, meus amados irmãos. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para conhecer ao Senhor, né? A gente precisa, meus irmãos, para não cair no conto do falso profeta, para não ser enganado, a Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 2, quando Josué morre, que se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Por essa geração não conhecer ao Senhor, a Bíblia diz que eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Né? Então, como é que a gente faz para conhecer, aliás, para não cair no conto do falso profeta? A gente precisa conhecer ao Senhor. Quando nós somos chamados por Ele, Ele diz que nós devemos conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo, se não me engano, no livro de Oséias. Se eu estiver errado, alguém quiser me corrigir, pode corrigir, depois eu olho lá e venho trazer. Como é que a gente conhece a Deus? A gente precisa conversar com Ele. A gente precisa começar a caminhar com Ele. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão não conhecia o Senhor, mas ele foi chamado pelo Senhor para conhecê-lo. E durante o percurso, durante a trajetória, Deus fez uma promessa a Abraão e levou ele para conhecê-lo, né? Começou a fazer uma caminhada com Abraão para que ele soubesse que verdadeiramente aquele era o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, né? Porque Abraão também, ele fez prova com Deus, ele disse, como é que eu vou saber, né? Como Gideão fez, como é que eu vou saber que é o Senhor mesmo que está falando comigo e eu não estou sendo enganado? E Gideão provou o Senhor mais de uma vez, disse, Senhor, se tu não ficares zangado comigo, né? Não te enfureças comigo, mas eu preciso provar. Era isso que Gideão estava fazendo, estava falando, e o Senhor se agrada disso, porque o Senhor mesmo, ele não deseja que nós sejamos enganados, mas ele quer que nós estejamos na direção dele, na direção que ele estabeleceu para nossas vidas, ao lado dele. Né, e o inimigo das nossas almas, Satanás, que nunca se firmou na verdade, né, porque ele é o pai da mentira, ele não deseja que nós estejamos juntamente com o nosso pai, mas ele quer nos tirar da presença a todo custo. Então ele vai inserir muitas falsas doutrinas, né, no nosso meio para a gente se apegar a essas doutrinas. Coisas pequenas, às vezes, coisas que são bobagens, que não nos edificam em nada. Né? Hoje nós vemos muito, irmãos, eu relutei muito para fazer esse canal, né? Eu tive muita dificuldade, né? Por vários motivos eu tive que superar a mim mesma, né? Questão de timidez, de vergonha, né? De alguns medos que nos assolam, né, em função a várias questões, mas o Senhor começou a falar comigo, já fazem 5 anos que o Senhor vem falando fortemente ao meu coração sobre trazer, né, os estudos aqui para o canal, sobre orientar acerca das coisas que o Senhor já tem trazido na minha vida, e é importantíssimo que a gente tenha essa comunhão de poder repartir o pão que o Senhor nos dá, porque nada disso é nosso, a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor, né, e tudo que o Senhor deu, a palavra diz, dai de graça o que de graça recebeste. Então eu tô aqui compartilhando contigo, porque é importante, eu tô acelerando aqui, né, acelerando, que é para tu poder pegar, né, se quiser voltar o vídeo depois, né, pegar as partes, eu faço muito isso, às vezes quando eu acho algum vídeo interessante, né, pegar as partes aqui que eu falei, né, os textos bíblicos que eu te falei, né, como eu disse para os irmãos, eu estou otimizando o meu tempo, né, por causa do Emanuelzinho ali, né, fez 3 mesinhos agora dia 20, então a gente dá aquela corridinha aqui para poder organizar e trazer para os irmãos, né, que seja bênção na vida dos irmãos, e eu quero aqui dizer para os irmãos que é necessário, né, conhecer ao Senhor. A gente precisa conversar com Ele, caminhar com Ele, meditar na sua palavra todos os dias, renunciar às coisas mundanas, porque Jesus diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse texto está em João, no capítulo 15, versículo 16. E depois que tu conhecer verdadeiramente ao Senhor, ninguém pode te enganar. Sabe, até uma ocasião onde Paulo, se não me engano, é em Éfeso, né, que Paulo está e ali
a uma mulher que por dias fica falando: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, esses homens são santos de Deus, né? E a Bíblia diz que Paulo, ele demora tempo para discernir aquilo. Às vezes tem coisas que nós vamos demorar tempo para discernir, mas o importante é que a gente não tenha a cegueira, né, de caminhar como bois para o matadouro, né, de encher o nosso ego, como Paulo não fez. Ele achou que tinha alguma coisa estranha na fala daquela mulher, mas ele levou dias discernindo. O importante é que a gente tenha a necessidade, a ideia sempre, a busca pelo discernimento espiritual. Como é que a gente busca esse discernimento? A gente busca em oração, a gente busca no quarto de oração, no quarto secreto, né, no secreto com Deus, né, na vigília, a gente busca na intimidade com Deus, a gente busca no congresso, a gente busca, né, de várias formas, né, renunciando à nossa própria carne, matando a nossa própria carne. Né? Uma coisa que eu te digo é que é impossível a gente buscar o Senhor se inclinando para as coisas da carne. É impossível que a gente consiga essa intimidade com Deus a ponto de não ser enganado. Não que não aconteça, como eu já disse, às vezes pode ser até que a gente acabe sendo enganado de alguma forma, mas a gente não pode permanecer no engano. A gente não pode permanecer, nem eu nem tu, nós não podemos permanecer no engano que o falso profeta vai nos trazer. E a nossa obrigação como cristãos é alertar uns aos outros, porque esse texto está escrito na carta aos Efésios. Paulo diz que nós devemos falar, né, salmodiando, cantando, né, repreendendo uns aos outros. Pedro também diz isso. Né, e isso é importante para a nossa vida espiritual. Eu não queria deixar muito extenso o vídeo, né, ficou aí um vídeo um pouquinho longo, né, se tu achar relevante, né, passa para outras pessoas, né, que precisam dessa mensagem, que precisam entender, né. Em outros momentos eu quero estar trazendo outros estudos aqui para os irmãos. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí, meu irmão, minha irmã, né, que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Quero agradecer a paciência aqui pela minha voz, pela cachorrada aí gritando aqui na rua, né, e eu quero te dizer que a gente está junto aí na caminhada com o Senhor, né, e que o Senhor nos ajude, porque os tempos são difíceis, os dias são difíceis e é necessário, né, a gente está vivendo um tempo também onde as pessoas estão muito a informática, a internet, né, a rede social, né, isso tudo está muito entranhado no ser humano, até mesmo, às vezes, a gente não responde uma mensagem de imediato, as pessoas já começam a ficar angustiadas, né? Isso é tema para outro vídeo também, mas eu quero deixar aqui, né, que se tu puder estar assistindo esse vídeo e tá repassando esses versículos, meditando nessas palavras aqui que eu coloquei para ti, para tua vida, isso vai edificar a tua vida com certeza. Eu tenho certeza que a partir de hoje, o olhar no ambiente onde tu estiver vai mudar, não para julgar, não para crucificar, mas para discernir e entender como é que tu pode ajudar a melhorar esse ambiente. Como é que a gente pode ajudar a melhorar este ambiente? Foi para isso que nos foram fornecidas as armas espirituais, como dizem em Efésios 6:10. Tá certo, meu amado irmão? Um grande abraço. Fica na paz do Senhor. Olha que bênção, Emanuelzinho dormiu o vídeo inteiro. O Senhor é generoso demais. Um abraço.